E hoje nós acompanhamos o capítulo 21 do Evangelho de João. Os exegetas acreditam esse capítulo ser um capítulo colocado pela comunidade joanina. Santo Tomás de Aquino, um santo da Idade Média, ele vai fazer a interpretação desse texto, uma interpretação muito bonita, comparando com um outro texto do evangelista João, que é o capítulo 6 do Evangelho de João, no episódio da multiplicação dos pães. Depois, os discípulos, depois desse evento, eles entram na barca e eles atravessam o mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. E no meio, dessa travessia acontece uma tempestade. Acho que todos se lembram dessa passagem do capítulo 6. Quando a tempestade começa, eles começam a se desesperar. De repente vem Jesus andando sobre as águas e eles se assustam mais ainda, pensando ser um fantasma. Quando Jesus entra na barca, o vento para, a tempestade acaba, e eles podem seguir o seu trajeto rumo à margem do lago, do outro lado. Aqui, Santo Tomás de Aquino vai dizer, nesse capítulo 6, João, ele contou essa história, esse relato vivido por Jesus, para mostrar como acontece a vida humana. O mar representa o tempo e os perigos da vida, as nossas inseguranças. Nós estamos nessa travessia, nós estamos tentando chegar no outro lado da margem, que representa esta vida, e de vez em quando na nossa vida acontecem as tempestades, as surpresas que a vida nos traz. Qual o segredo, enquanto aqui estamos, para que nós gozemos, mesmo em meio da tempestade da vida, de uma vida segura? O segredo é ter Jesus em nossa barca. A barca é a representação da igreja, e somos nós. É muito interessante que hoje, nesse capítulo 21, diferente do 6 que eu acabei de mencionar, Jesus, ele já está na margem. Nesse capítulo 6 da tempestade, é de noite, ou seja, a noite representa a distância de Deus. Sabe, os dias trévicos da nossa vida, que a gente não consegue nem perceber a presença de Deus mais, de tanta angústia, o sofrimento, enfim. Mas hoje, nesse evangelho, Jesus já está na margem e o dia está amanhecendo. Aqui, o evangelista quer dizer o quê? Ele quer dizer que Jesus está no ponto de chegada, a nos esperar. É a representação do céu, E os apóstolos, eles vivem essa experiência com Jesus. Olha só, o evangelho de hoje começa assim: naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos. Ou seja, aqui Jesus, nesse texto de hoje, está ressuscitado, já venceu a morte. E os discípulos, o que estavam fazendo? Jesus, ele se coloca lá na margem, de pé. Estar de pé é a figura de vitória, do vitorioso, a prontidão do ressuscitado. Os apóstolos, eles decidem pescar, Pedro diz: eu vou pescar. Os outros dizem: nós vamos contigo. Eles saem para pescar, entram na barca, e o que acontece na noite? Eles não pescam nada. Quando amanhece, aí eles contemplam que tem um homem lá na margem. Aqui, o que o texto quer dizer para a nossa vida? A pesca, primeiramente representa as nossas tentativas de trazermos aqueles que nós amamos para fazer a mesma experiência que nós fazemos em Deus. O nosso ato de evangelizar, o nosso ato de desejar o céu para aqueles que nós amamos e que estão longe de Jesus. Mas também pescar representa correr atrás,
de superar os desafios da nossa vida, o nosso dia a dia, eles subiram na barca, foram pescar de noite, não pescaram nada. Olha que Pedro, ele é, junto dos outros apóstolos, eles são, na verdade, profissionais de pesca, mas ainda assim tentaram e não conseguiram. Para a nossa vida, né, a espiritualidade desse texto vem nos dizer: quando nós tentamos empreender nossa vida, por mais aptos que nós sejamos, né, sem a presença do ressuscitado, nós já de antemão somos fracassados. Você quer uma vida próspera, uma vida sólida, uma vida segura? Isso não quer dizer que não vai ter problemas, né, que não vão acontecer coisas, mas você quer ter uma vida certa, segura? Somente com a presença de Jesus à sua pesca. Uma grande lição para nós, porque nós também às vezes, como os apóstolos, nos sentimos muito seguros em nós mesmos. Sabe quando tudo está bem e parece que, olha só, Pedro disse: eu vou pescar, eu sou o cara, eu posso, eu tenho nas mãos o domínio deste lago, deste mar de Tiberíades. E ele percebe que ele não tem o domínio de nada, que por mais profissional que ele seja, sem a presença do Jesus, que é o Senhor do mar, que é o Senhor da história, ele não é nada sem Jesus. Aí eles voltam, eles começam a recuar com o barco. Amanhecendo, aparece Jesus na margem, e Jesus pergunta para eles: moços, tendes alguma coisa para comer? Né? A palavra grega, moços, na verdade é como se nós disséssemos no português: meus queridos, né? Olha só, tendes alguma coisa para comer? Será que Jesus não sabia que eles não pescaram nada durante a noite? Aliás, o Senhor ressuscitado, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e ele sabe tudo de todos, né? É a condição do ser humano ressuscitado, que não se detém mais, né, pela matéria. Jesus sabe o que eles passaram, mas pergunta para quê? Para ouvir deles essa resposta: não, nós não pescamos nada. E aí, olha que bonito isso. Jesus manda: olha, lancem a rede à direita da barca e achareis. Se Jesus mandou lançar a rede à direita da barca, provavelmente eles estavam pescando onde? À esquerda. O que representa a direita da barca? Aqui Santo Tomás de Aquino vai dizer, vai nos lembrar: olha, a lança que entrou no corpo de Jesus entrou pelo lado direito, atingiu o coração que está do lado esquerdo, mas a água e o sangue que conferiu aos seres humanos o poder escorreu pelo lado direito, que foi onde a lança entrou. É do lado direito aberto de Cristo que brota a abundância da vida. E quantos seres humanos estão buscando vida, felicidade e tantas outras coisas que nós sabemos, em tantos lugares, de tantas formas, mas sem a presença do ressuscitado. Eles vão experimentar, hora ou outra, essa experiência que eles experimentaram, do fracasso. Nós temos, meus queridos, o segredo que Jesus nos deu, é do lado direito, é do lado onde brota o poder de Deus, é na presença do ressuscitado, do seu lado direito. Lembrando que a barca representa a igreja, lembrando que numa visão paulina, a igreja faz parte de Deus, faz parte de Cristo, é o corpo místico do próprio Cristo. Ora, então é do lado da barca, é do lado aberto de Cristo que brota a abundância de peixes, que nós vencemos os nossos fracassos, a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Aprendamos isso. Ontem nós nesta paróquia comemoramos
27 anos de dedicação ou consagração deste templo e deste altar. Por isso que eu pedi para que no final de semana inteiro as velas que estão nas paredes, que representam que a igreja é dedicada, é consagrada, elas permanecessem acesas. Esse altar é dedicado, e a igreja diz, para se dedicar um altar, o tampo do altar deve ser de pedra, que representa Cristo. O altar representa Cristo, que está à nossa frente. Aliás, tem gente que comunga e corre para a capela do Santíssimo Sacramento. Isso é liturgicamente um erro, porque aqui está o ressuscitado, no centro, à nossa frente, né? Ele se coloca, ele se transforma aqui na nossa frente, a sua presença se faz vivaz, né? A pedra é Cristo, e quando se dedica uma igreja, deve-se esculpir nas quatro pontas do altar, 4 cruzes, uma a cada ponta. Depois a gente levantar a toalha, a gente vai ver que tem uma cruz esculpida, e no centro também é esculpida uma cruz, que representa este lado aberto do ressuscitado. Nós temos esse simbolismo também no círio, que representa o ressuscitado, e que traz as 5 marcas, as 5 chagas, e no meio representa o lado aberto, e do lado aberto do altar no centro, e nesse altar nós temos no centro uma cruz com as relíquias de 3 santos, né? Ontem nós falamos sobre isso. É aqui do meio que vem o sacramento do poder, o sacramento da vitória. Quantas vezes nós comungamos o poder e nós nos vemos ao longo dos nossos dias, né, fracassados, desanimados. Isso não combina com aquilo que nós realizamos aqui, né? Meus queridos, eles lançaram e a rede ficou tão cheia de peixes que quase que não conseguiam colocar, né, dentro da barca. Mas a rede não se estourou. O que quer dizer a rede não se estourou? Que Deus nos dá o que precisamos na medida, nem menos e nem mais. E muitas vezes nós estamos na medida e nós queremos mais, né? É isso. Ou muitas vezes nós estamos além da medida, aliás, aquém da medida, nós temos menos do que é a medida certa, e muitas vezes nós nos contentamos. Não, nem menos nem mais, na medida. A rede não estourou. Quando aconteceu esse milagre, o apóstolo que Jesus amava, né? Eu falei semana passada, quem é o apóstolo que Jesus amava? João, né? Claro, é ele que está escrevendo, né? Se acha. Aí ele diz, o apóstolo que Jesus amava percebeu que era Jesus, e ele diz, só pode ser Jesus, é o Senhor. Quando ele diz isso, Pedro, que é mais lento, né? A gente às vezes convive com gente lerda, né? É mais lento, é o Senhor. Pedro coloca a roupa e ele pula na água, porque ele quer chegar na margem logo, para encontrar-se com o Senhor, porque ele sabe que agora é só na presença do Senhor, não tem jeito, não tem pesca feliz e abundante sem ele. Ele quer chegar lá, ele deseja, por isso que ele pula da barca para chegar antes dos outros. E a barca vai se aproximando. Eu acho que Pedro já estava meio de idade, ele chegou junto com a barca, mesmo pulando antes, né? E chegar na margem representa o nosso encontro final com Deus. Alguém aqui quer chegar na margem hoje? Quer morrer hoje? Ai, padre, não. Pois é, se nós soubéssemos o quanto é bom o céu, nós pediríamos a morte todos os dias. Aliás, eu não sei se vocês sabem, né? Toda missa nós pedimos isso, né? Nós anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. O que você está pedindo para Jesus, né? É claro, pedindo que o sacramento venha até você e te fortaleça, mas também pedindo a última hora. Nós queremos o céu, mas pode demorar um pouquinho, né? Por enquanto. E aí, o que acontece? Quando eles chegam na margem,
já está tudo pronto, a brasa já está acesa, né? Jesus só pede: traga alguns peixinhos para inteirar aqui, para acrescentar, mas já tem peixe, já tem pão, né? Quem acendeu a brasa? Quem? Jesus. Olha o que representa isso. Santo Tomás de Aquino, uma análise perfeita do texto, vai dizer assim: tem coisas na vida que, por mais experiente que você seja, e por mais que você se esforce, não vai ser você que vai fazer, vai ser Deus. Tem ou não tem coisas assim na vida? Tem, né? Então, já estava pronto. Jesus só disse a eles: vinde comer, está tudo pronto. Nós precisamos aprender, meus queridos, na nossa vida, a saber o que depende de nós, e fazer bem feito o que depende de nós, porque às vezes a gente entra no relaxo, mas vai ter coisas vão acontecer que a gente vai dizer: é só Deus, deixa que Ele faz no tempo certo, na medida certa, né? E aí Jesus distribui o pão. O texto diz que nenhum deles ousou perguntar quem era esse homem, porque eles sabiam que era Jesus. Que bonito isso, né? Aí vem a leitura segunda de hoje, que é o mesmo apóstolo São João quem escreve o Apocalipse, e ele mostra a imagem do céu, ouvi numerosos anjos. Ele vai mostrar na segunda leitura qual a realidade do que vem depois da margem, o céu. Olha só, eu ouvi a voz de numerosos anjos, estavam todos em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. O texto de hoje não fala, mas eram 24 anciãos, que representam as 12 tribos de Israel, o Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, o Novo Testamento, ou seja, todos aqueles que buscavam a Deus, os 24 anciãos. Também temos os 4 seres vivos, estavam em volta do trono, que representa os lados, né, as pontas cósmicas da criação, representa a totalidade da criação. Os anjos, os seres vivos, os anciãos estavam em volta do trono, e no trono eu vi um cordeiro imolado, assentado no trono, vivo. É uma imagem paradoxal. O que é um cordeiro imolado? É um cordeiro sacrificado, mas João diz que esse cordeiro estava vivo e estava sentado no trono. Ou seja, é o que nos representa esse Sírio, né? Vivo, com luz, cheio de vida, mas imolado, marcado com as marcas do sofrimento. É o que nos representa esse altar, né? Pelas velas, vivo, né? Vivo. Por isso que nós iluminamos o altar, mas traz também as chagas esculpidas em si, e é o que representa a nossa própria vida, né? O João quer mostrar no Apocalipse o quê? Para toda eternidade nós vamos levar as nossas experiências. Então aproveitemos as experiências, sobretudo os sofrimentos, para nos fortalecer e nos tornar maiores e mais fortes e grandes. É isso que João está dizendo. A Ele que é imolado, mas que é vivo, que está no trono, a glória, a honra, o louvor, o poder, por todos os séculos dos séculos. É o retrato do que nós seremos, meus queridos. Os apóstolos, esses apóstolos medrosos do Evangelho, depois de Pentecostes, eles vão fazer a experiência de se encher desse poder, dessa resiliência, dessa força de Jesus. E aí a primeira leitura de hoje são 50 dias depois dessa experiência do Evangelho, né? Olha o que eles se tornaram homens fortes. Naqueles dias, os sumos sacerdotes, os guardas, levaram os apóstolos para serem interrogados. E o que acontece, né? Eles foram interrogados e eles disseram, né, os sumos sacerdotes:
nós proibimos expressamente que vocês falassem de Jesus de Nazaré. Nós proibimos expressamente. No entanto, vocês continuam falando dele. Olha, e Pedro responde: olha, é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Olha só. E ele diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês crucificaram e mataram, né? Por isso Jesus, ele é glorificado e nós somos testemunhas. Olha a coragem de Pedro enfrentar essas autoridades religiosas. Um grande exemplo para nós, meus queridos. Então, que a liturgia de hoje nos encha do dom da fé e da esperança e da fortaleza que vem de Jesus ressuscitado, a quem nós comungaremos pelo sacramento. Assim seja. Amém.